Boa noite, que bom estar aqui com você. Nós estamos aqui ao vivo nessa aula de teologia sobre o livro de Atos. Você está aqui porque você foi convidado pelo pastor Gustavo. Ele me pediu para fazer essa aula e eu aceitei com alegria, porque estudar a Bíblia é um privilégio para todos nós. Mas antes de entrarmos no assunto desse livro tão especial, gostaria de convidar você para falarmos com Deus. Vamos fechar os olhos. Querido Deus e Pai, como é bom poder estar aqui com esse intuito de aprender sobre a Tua palavra. Que o Senhor abençoe esses momentos de compartilhamento, de estudo, que o Senhor nos conceda o Teu Santo Espírito. Te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos. Esse livro é muito interessante porque ele é diferente de todos os outros do Novo Testamento. Ele é um livro histórico, tá? Então ele vai contar toda a história. Se você não lê o livro de Atos, então você vai ficar meio perdido ali quanto à questão das cartas, né, de todo o livro, todo o Novo Testamento. Mas quando você entende bem o livro de Atos, você fica situado, você percebe como foi o movimento, o crescimento da igreja primitiva. Então, veja que a igreja de Atos, deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Mudando o mundo, mudando o mundo. Primeiro ponto, o ponto mais importante é que a igreja de Atos, esse livro de Atos poderia ser chamado não apenas de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito. Porque, na verdade, tudo o que aconteceu na igreja foi por causa do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não poderiam fazer nada. E é interessante que muitas vezes nós hoje esquecemos de pedir o Espírito Santo para a nossa vida. E é por isso que muitas vezes nós não avançamos muito na nossa vida espiritual e também nas coisas da igreja. Então, aqui está o segredo dos apóstolos. Eles tinham a presença do Espírito Santo. Na verdade, Jesus foi quem pediu para eles fazerem isso. Jesus disse: Olha, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o poder do alto e vocês serão as minhas testemunhas. Então, aí está o segredo da igreja de Atos. Segundo ponto, a igreja era uma igreja missionária. Eles não estavam procurando eventos de entretenimento, viagens, não. A igreja, ela tinha uma missão, ela tinha uma mensagem. Essa mensagem era muito clara. Jesus é o Messias. Essa era a mensagem que eles viviam pregando. Os judeus esperavam o Messias e ele tinha vindo, mas muitos não queriam acreditar que Jesus era o Messias. Então eles saíram pregando essa mensagem para que as pessoas aceitassem a Jesus como Salvador. Terceiro, era uma igreja estratégica. Eles tinham uma estratégia. Nós vamos ver nesse estudo que cada vez que eles chegavam numa cidade, eles faziam um parecido trabalho missionário que era feito, começavam ali pelas sinagogas e depois ia para os gentios. A simples observação do início de Atos 1, versículo 1, revelará que o quinto livro do Novo Testamento é a continuação do Evangelho de Lucas, o médico, como está lá em Colossenses 4, 14, e foi cooperador de Paulo. Ele escreve a segunda parte de sua obra sob o patrocínio de Teófilo. O relato de Atos indica que Lucas participou de suas viagens, a partir do capítulo 16. O uso de nós indica a presença do médico amado. Isso reforça muito a autenticidade do livro, a autenticidade histórica do livro. Como Atos descreve o ministério de Paulo até o momento de sua prisão domiciliar em Roma, em Atos 28, ocorrida por volta do ano 60. É muito provável que o livro tenha sido redigido entre o ano 61 e 62. Então você vê aí uma continuação do livro de Lucas, quando você... Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Quando você percebe, né, esse detalhe, fica muito mais interessante você saber que Lucas escreveu não somente o livro de Lucas, mas também o livro de Atos.
E aí, nós encontramos aqui, quem é esse Teófilo? Teófilo era uma pessoa muito influente, tá? A Bíblia não declara, não dá muitos detalhes sobre ele, mas o livro não só foi escrito para Teófilo, tá? E esse livro foi espalhado, né, para que as igrejas, ah, elas tivessem acesso a esse material, tá? Veja que interessante, Paulo, a partir do capítulo 16, né, ali em Filipos, ele teve o acompanhamento de Lucas, um médico que estava ali. Então, o vocabulário de Lucas e de Atos vai ser muito rico, muito diferente de outras cartas, que são mais simples, quando você lê o grego. Então, foi um privilégio para Paulo e foi uma bênção de Deus ter esse amigo acompanhando em suas viagens. O livro de Atos é empolgante, trata-se de um relato que apresenta o início da igreja cristã e sua expansão, além de apresentar uma pequena história do cristianismo incipiente. Atos também é uma defesa da fé cristã perante as autoridades romanas numa época de perseguição. O livro é organizado em torno da expansão do evangelho a partir dos judeus, indo até os samaritanos e finalmente os gentios. Seus protagonistas são Pedro, que ele vai falar aos judeus, Felipe, que vai para os samaritanos, e Paulo, que vai para os gentios. Apesar dessa organização literária e de seu enfoque estratégico e geográfico, Lucas valoriza muito o papel do Espírito Santo em Atos. Talvez seja o livro mais fascinante do Novo Testamento. Interessante aqui que, quando você lê Atos 1, versículo 8, lá diz que eles seriam as testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Então, Lucas, ao escrever, ele separou o livro dessa forma, começando ali pelo trabalho em Jerusalém, na Judéia, depois passou para Samaria e assim terminou com os confins da terra. Então, o capítulo 1, versículo 8 de Atos dá tipo uma estrutura do livro que ele vai escrever. A mensagem de Atos. Atos não revela o nome do seu autor, mas Lucas é o autor. A data, qual é a data? Atos foi escrito depois do terceiro evangelho. Alguns datam Lucas e Atos pouco depois da destruição do templo, cerca de 75 a 80, mas a data mais comum é a de 61 a 62. Por que a maioria dos eruditos não ah, acredita que foi escrito depois do ano 70? Porque não é mencionado a destruição de Jerusalém, né, a destruição do templo de Jerusalém, e muitos detalhes que nós teríamos. Por isso que é a mais provável que seja aqui entre o ano 61 e 62 mesmo. O público, dedicado a Teófilo, mas também à igreja. O tema, a expansão universal e desimpedida do evangelho, a separação entre o cristianismo e o judaísmo. É uma narrativa histórica, não há como comparar o livro de Atos com outro material. Um detalhe que eu queria mencionar aqui é que essa separação do judaísmo não vai ser uma coisa tão fácil e tão rápida. Um dos maiores temas no livro de Atos, teológicos, que vão ser discutidos, especialmente ali no capítulo 15, é a questão de circuncisão. Então, vocês lembram de Gênesis 17, quando Deus deu o rito da circuncisão para Abraão? Ele disse que seria algo eterno, né? Seria algo eterno. Então, quando você lê Atos 15, você vê que o apóstolo Paulo e as igrejas da Galácia e as outras igrejas da região onde ele já tinha pregado, eles estavam enfrentando um dilema. Será que nós iremos obrigar as pessoas que estão se batizando a fazer uma cirurgia? Que veja, hoje, quando a pessoa vai se batizar, ela precisa acreditar nos princípios da Bíblia, não é? Mas, naquela época, os judeus que estavam pregando, no caso Paulo e todos os outros, eles tinham a sua religião, que era o judaísmo. Na verdade, não era só uma religião, era um estilo de vida, era a vida deles, não tinha como separar. Você percebe a questão?
E aí eles foram se questionando, será que nós devemos obrigar essas pessoas que são gentias, né, a também serem judias? Então, esse assunto foi levado para o primeiro concílio, foi um concílio de Jerusalém muito importante, e você vai ver isso em Atos 15. E de lá sai a decisão da igreja, a decisão apoiada pelo Espírito Santo, que eles não precisavam circuncidar. Então, por muitos anos, eu pensei assim, então, o concílio decidiu, e aí pronto, as igrejas começaram a seguir, mas não foi assim tão fácil, porque por onde Paulo ia, havia alguns judeus que não haviam aceitado aquilo e viviam atrapalhando o ministério de Paulo, certo? É, e outra coisa interessante é que quando você chega lá no final do capítulo, lá no final do livro de Atos, você vai ver que Paulo, foi justamente quando ele foi preso. Paulo chega e vocês vão ver que a proeminência não é de Pedro, e sim de Tiago. Isso você vai perceber que Tiago é o último a falar no discurso ali de Atos 15. Então, outros eruditos também acreditam que não era Pedro que estava liderando a igreja, e sim Tiago, que era o irmão de Jesus. E aí Tiago vem e fala com Paulo e diz: Olha, Paulo, tem algumas pessoas aqui que estão fazendo um voto, eu queria que você participasse junto com eles, pagasse as suas despesas, para que as pessoas é, não ficassem falando mal de você, porque estão falando muito mal de você aqui em Jerusalém. E aí Paulo vai e aceita esse conselho. Quando você lê esse relato, você vai entender um detalhe. Na cabeça de Tiago e dos apóstolos, aquela decisão de Atos 15 não iria mexer com os judeus, e sim só com os gentios. Então, o plano da igreja era que os judeus continuassem fazendo circuncisão, fazendo todos os seus votos. Eles não queriam fazer uma separação entre o judaísmo e o cristianismo, não queriam fazer isso, né? Eles tiveram que fazer depois de muito tempo, por causa da perseguição e tudo mais, e você sabe o que ocasionou isso, especialmente com a questão do sábado e domingo. E aí você vai ver que não era o plano deles. Então, essa questão aqui, separação da igreja, é algo muito complexo, por isso que eu expliquei aqui. Então, vamos lá. Propósito e teologia. O propósito, informar e convencer. Atos dos Apóstolos pode ser dividido em duas partes principais. Primeiro, a expansão do evangelho até a conversão de Cornélio, ali em Atos 10, e o envio de Saulo e Barnabé aos gentios. As ênfases, o Espírito Santo, missões, estratégia, mulheres, gentios e expansão da igreja. Atos dos Apóstolos, eu não estou conseguindo ver aqui a parte de cima. É, acredito que agora vai ficar melhor. Pronto. Atos dos Apóstolos, retrato da história da igreja primitiva. As atividades dos apóstolos retratam o movimento de expansão do evangelho na região do Mar Mediterrâneo, da costa do Mar Mediterrâneo, a expansão desde Jerusalém até Samaria, da Palestina para a Ásia Menor e da Grécia até Roma, e a proclamação do evangelho em todo o mundo romano com um grande sucesso. Então, ele vai retratar toda essa história. Após a assunção de Jesus, seus discípulos foram deixados na terra para iniciarem uma nova etapa no grande plano de Deus para a humanidade, a era da igreja. Jesus ordenou que seus discípulos ficassem em Jerusalém, pois logo receberiam o poder do Espírito Santo que viria sobre eles e seriam testemunhas dele até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Ele falava do início da igreja que ocorreria no dia do Pentecostes, a festa do Senhor, que vem 50 dias após a festa de primícias, quando Jesus ressuscitou.
Naquele dia, ao ouvirem os discípulos falarem em línguas e a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas receberam a Cristo como seu Salvador e Senhor. Pentecostes é um dia de colheita. Então veja que interessante essa descrição, né? Jesus, ele passa ali 40 dias com os discípulos, o próprio livro de Atos vai falar isso, e depois os discípulos ficam ali aqueles 10 dias de oração, esperando o Espírito Santo, né? O Pentecostes. Então a festa do Pentecostes, que era de colheita, né? Agora vem a colheita melhor que foi das pessoas que aceitaram a Cristo ali, aceitaram Jesus como Messias. O Espírito Santo em Atos. Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa, mas a presença do próprio Deus na vida do cristão. Atos começa com o Senhor ressurreto, prometendo o dom do Espírito aos seus discípulos. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja com poder. Filipe leva o evangelho para Samaria e a igreja em Jerusalém envia Pedro e João para orar pelos convertidos para que recebessem o Espírito Santo. Quando encontrou um grupo de discípulos de João Batista em Éfeso, Paulo ora para que recebam o Espírito Santo. Atos traz muita informação sobre o batismo, imposição de mãos e recebimento do Espírito. Então, como mencionei no início, a igreja primitiva não seria a mesma sem o Espírito Santo, porque os apóstolos eles eram guiados nas suas decisões, em que lugar ir. Então você vê que o poder de Deus foi quem guiou a sua igreja desde o seu início. E outra coisa interessante é que nós vamos ver detalhes sobre a igreja, né? Como é que eles faziam a ordenação dos diáconos, dos missionários, né? Que iriam viajar, como eles faziam a organização da igreja. Tudo está ali no livro de Atos, nós vamos ver aqui. Atos 2, de 1 a 4. Esse capítulo 2 é o capítulo mais importante do livro de Atos, porque vai falar sobre o Pentecostes, que é justamente o Espírito Santo sendo derramado sobre os discípulos, né? E aí nós vamos ver aqui as atividades, né, a vinda do Espírito. Primeiro, o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu? A igreja, ela estava dependente de Deus. A obra foi com um grande milagre, foi realizada com um grande milagre. E as línguas, elas são como tipo um reverso, né, do que aconteceu lá na Torre de Babel. Então, Deus deu as línguas para aquelas pessoas porque havia uma necessidade. A necessidade de pregar em vários lugares. Quando você lê Atos 2, versículo 10, você vai ver quantas pessoas estavam ali, de vários lugares, de todo o mundo, eles estavam ali, por causa da festa do Pentecostes. E aí Deus aproveitou essa oportunidade, né? E a mensagem foi pregada. E assim, os apóstolos, quando eles falavam em línguas, e na verdade esse capítulo 2 é o melhor texto para você entender o dom de línguas, tá? Quando eles chegavam em outros lugares, eles precisavam falar uma língua diferente. Então, dali em diante, aqueles discípulos receberam aqueles dons, aquele dom de línguas, e eles conseguiam pregar o evangelho. Então, o dom de línguas não é apenas ficar falando para si, ou coisas que só os anjos entendem. O dom de línguas, biblicamente, se você quer ficar é, baseado no que a Bíblia realmente está explicando, o dom de línguas tinha o objetivo de instruir as pessoas. É tanto que quando Paulo foi falar sobre o dom de línguas, lá em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, ele vai dizer, olha, se você for falar e não tiver interpretação, é melhor ficar calado. Tem que haver interpretação, porque as pessoas precisam entender. Então, tá aí a questão do dom de línguas e o anúncio do reino de Deus, que foi a mensagem que eles pregavam. Atos 2, 17 a 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então,
Aqui está uma citação de Joel, capítulo 2. Quando você vê o sermão de Pedro, ele é baseado em 4 textos do Antigo Testamento, né? Joel, está aqui o de Joel, tem Salmo 110 e tudo mais. Então, os apóstolos, quando eles iam pregar, eles pegavam o texto do Antigo Testamento e explicavam para as pessoas. Era assim que eles faziam os sermões. E aqui falando sobre o derramamento do Espírito Santo, que seria para todas as pessoas, homens, mulheres, jovens. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. É tanto que a mensagem do Evangelho, quando foi pregada, ela era muito atraente para as pessoas, porque Paulo ele dizia que não havia diferença entre homens e mulheres, escravos e livres. As pessoas eram para estar juntas no reino de Deus, era um reino só. Então, essa mensagem foi muito atraente para as pessoas da época, especialmente para as de baixa classe social, as que sofriam mais, como os escravos, né, naquela época. E essa questão do acepção de pessoas, né, a palavra grega para isso é prosopolempsia. Eu gravei essa palavra porque a palavra prosopos, ela é o rosto, né, o rosto, prosopos. E lempsia é tipo você aceita, né? Você recebe. Então, você receber aquele rosto, você receber aquela pessoa. Então, Deus não tinha e não tem acepção, porque ele recebe a todos, tá? E aqui está a declaração que ele iria receber todos e envolver todos, e vai envolver você também que está aqui assistindo essa aula, se você pedir o Espírito Santo para ele, porque nós acreditamos que esse texto será é, a, cumprido, essa profecia de Joel não foi cumprida com toda a sua força. Nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas em Apocalipse, no capítulo 18, fala sobre isso, sobre o derramamento do Espírito, e nos últimos dias nós teremos algo maior do que foi até nos dias dos apóstolos. E quem vai receber o Espírito Santo? Aqueles que estiverem se preparando, que estiverem baseados na palavra de Deus e cumprindo a missão do Senhor. A obra do Espírito. Como foi que o Espírito Santo atuou? Primeira parte aqui é a questão dos dons espirituais, né? Os dons de Deus. Se nós pudéssemos, passaríamos aqui um bom tempo falando sobre os dons espirituais, porque os dons espirituais, eles tiveram um papel muito grande na igreja primitiva. Você vê ali a lista que está em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e também Efésios 4, você vai ver o Espírito Santo agindo na vida das pessoas. Mas para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a pessoa, para que ela tenha esse dom, algum tipo de dom, primeiro a pessoa precisa ter o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Amor, bondade, fidelidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Todos esses dons espirituais, eles fazem parte do interior, faz parte do ser. Ele é quem você é. Quando você recebe o Espírito Santo, ele transforma você, ele transforma cada um de nós. E o dom é uma coisa que eu vou fazer. Então, para cada pessoa, Deus deu um dom, ou vários dons. E aí, por meio desses dons, ele fez e faz com que a mensagem seja pregada para todas as pessoas. E aqui, o segundo ponto, todos terão acesso, que Deus não faz exceção de pessoas. Atos 2:42 vai falar sobre como era que os irmãos viviam, como foi que essa igreja se portou. Depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles eram abertos, viviam em oração, viviam louvando a Deus todos os dias no templo, todos os dias. Então foi um reavivamento muito forte ali. E eles doavam, né? Se eles tivessem, as pessoas tinham necessidade, eles doavam até tudo, compravam, vendiam terrenos e davam. Por quê? Porque o Espírito Santo estava tocando no coração deles para que a mensagem fosse pregada. Os resultados do Espírito Santo, então, foi o crescimento. Primeiro, comunhão verdadeira, separação de barreiras, temor, ensino,
solidariedade, como mencionei para vocês. Agora, um resumo aqui sobre o livro de Atos, né? O que aconteceu, em alguns detalhes, vamos passar rapidamente aqui. Primeiro temos o prólogo, que foi a ascensão, quando Jesus subiu ao céu. Matias substitui Judas, aquela escolha que foi feita. O Pentecostes e o sermão de Pedro, no capítulo 2, de 1 a 13. O começo da evangelização, quando aquelas pessoas se batizam. Os primeiros convertidos. O resumo vitorioso. O conflito com as autoridades judaicas, quando eles pregaram, né, e curaram aquele homem lá no templo. O chamado ao arrependimento. A prisão e o poder da igreja. Resumo vitorioso, que no finalzinho, que ele tem aquela oração e eles recebem o Espírito novamente. Aí no capítulo 5 nós temos Ananias e Safira, é uma história muito triste, porque esses homens, esse casal, na verdade, mentiu para Deus, mentiu para o Espírito Santo, e eles morreram. Então essa história é uma história muito triste, porque, mas assim, Deus permitiu que isso acontecesse, assim como Acã, lembram de Acã no Antigo Testamento? A igreja estava iniciando ali com Josué, e um homem estava querendo enganar a Deus, e Deus disse, eu estou observando tudo. Por que que Deus não mais destrói pessoas hoje assim? Deus, ele já mostrou que ele está de olho nas coisas, ele sabe as nossas intenções. Então, hoje mesmo eu estava lendo sobre esse assunto, sobre os livros do céu, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, tudo que nós fazemos está escrito, certo? E está havendo um julgamento no céu, e nesse julgamento, se você for ver lá em Pedro, da primeira carta de Pedro, ele vai dizer que o julgamento começa pela casa de Deus. Então, esses livros, eles estão abertos, e as nossas ações estão lá, tudo. Então, Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo, ele não permitiu que um casal mentisse para Deus. Então, isso é uma advertência para todos nós. Também nós vemos aqui o conflito com o Sinédrio, e é interessante esse conflito, que os apóstolos, eles foram presos. E quando você lê o texto, você tem a impressão que foram todos eles, foram presos. Mas o Espírito Santo foi lá e abriu as portas. E eles saíram, foram pregar. Assim como aconteceu novamente com Pedro, lá no capítulo 12. É muito interessante você ler o texto e ver como o Espírito Santo estava atuando na igreja. Proclamação do Evangelho, né? No capítulo 6, nós vemos aqui a escolha dos diáconos. Então, Deus vai orientar, né, a igreja que estava começando, como é que eles deveriam fazer, e os diáconos foram escolhidos. O julgamento de Estevão, né, e o primeiro mártir, ali a história de Estevão faz um sermão, e perceba que os sermões deles sempre têm uma parte histórica, eles vão contando a história de Israel, e era como se Deus quisesse relembrá-los, né, da história sagrada. E os judeus amavam a história deles, ouvir sobre a libertação. Quando eles começavam a falar, qualquer pessoa começasse a falar sobre a história deles, eles paravam para ouvir. Mas quando havia no finalzinho a conclusão, eles não queriam mais ouvir. Então, está aí a oração por perdão de Estevão. Depois a mensagem chega a Samaria, a magia ineficaz, a questão ali daquele homem que queria comprar, né? Ele queria comprar o dom de Deus, e a salvação para o eunuco. Então a mensagem está se expandindo cada vez mais. Atos, agora alguns pontos altos do livro de Atos. Primeiro a questão de Pedro e João, curando ali aquele coxo no templo. Depois vem Ananias e Safira, os milagres que eles faziam, as prisões, né, os diáconos que foram escolhidos, a história de Estevão, como ele foi apedrejado, e como isso influenciou também na vida de Paulo, né, que estava ali participando do apedrejamento de Estevão. Então, o testemunho de Estevão foi muito forte para Saulo.
E esse era uma das mensagens, uma forma de pregar o evangelho também, na forma de morrer. Na hora de morrer, eles estavam pregando o evangelho. E se você estudar a história do cristianismo, logo após aí o primeiro século, você vai ver que a perseguição continuou. E as pessoas que eram mortas, elas morriam com alegria, elas morriam com uma satisfação, uma adoração, estavam adorando a Deus ali. Então Deus dava uma força para eles. Eu não sei, não tenho como descrever tudo, mas eles sentiam uma paz quando estavam ali sendo apedrejados ou decapitados ou quando eles estavam sendo queimados, e aquilo convertia as pessoas. Então, Saulo presencia o apedrejamento, depois os cristãos são dispersos e mais saem pregando a palavra. Essa questão dos cristãos sendo dispersos, eu queria falar um pouco sobre isso, porque às vezes você olha para a história de Atos e pensa que foi uma coisa rápida, que eles saíram e começaram logo a pregar o evangelho, mas não foi rápido. Os apóstolos, eles não queriam sair de Jerusalém. Não foi muito fácil tirá-los de Jerusalém, apesar de que a maioria nem saiu. Eles achavam que o papel deles era ficar só em Jerusalém. Mesmo Jesus tendo falado para eles que seriam testemunhas, mas eles ficaram mais em Jerusalém. E aí, o que acontece? Foi mais ou menos, eu lembro de um estudo que foi apresentado há uns 15 anos atrás, que eles demoraram quase 10 anos para começar a pregar o evangelho em outros lugares. E eles só começaram a fazer isso por causa da perseguição. Então, Deus permitiu que a perseguição viesse para que eles pudessem pregar o evangelho. E aí vem Filipe recebe aquela mensagem, né, de Deus, e ele vai para o eunuco, ele vai pregar, vai para Samaria, e veja como é a questão do preconceito. O preconceito, ele é muito presente aqui. Os samaritanos, eles eram tipo inimigos dos judeus. Por que que eles eram inimigos? Porque quando foi no ano 722 a.C., Samaria foi destruída e a Síria levou os judeus e espalhou por todo o mundo. Então, eles trouxeram pessoas de outros lugares e eles começaram a habitar em Samaria. Então, Samaria era um lugar misto, não era somente judeus. E essa história é tão antiga que vem lá do período de Salomão, né, de Roboão, seu filho, quando as tribos foram divididas, né, ficaram 10 tribos para o norte e 2 para o sul, e ficaram o reino do norte, reino do sul. Você lembra dessa história quando você lê o livro de Reis, Crônicas. E aí o Israel ficou meio que dividido ali. Depois veio essa história de Samaria, que foi destruída. E na época de Esdras e Neemias, houve muita guerra entre os samaritanos com os judeus, quando eles estavam querendo construir os muros, e eles foram contra, falavam mal dos judeus. Então, essa rixa, meu amigo, foi crescendo. Então, quando chegou nos dias de Jesus, havia um preconceito muito grande contra os samaritanos. Aí você consegue entender por que que eles não queriam nem conversar com os samaritanos. Mas Jesus veio e quebrou todas essas barreiras. E agora o evangelho precisa ser pregado. Filipe não tinha preconceito. Filipe não tinha, tanto que Filipe ele abre portas, né? Ele vai abrindo as portas para as pessoas, vai apresentando e tudo mais. Pedro tinha preconceito, tanto que para que Pedro fosse pregar a Cornélio, quando você vai ver em Atos 10, Deus teve que fazer todo um trabalho, trazer uma visão para ele, um lençol com os animais. E o objetivo de Deus com aquela visão era ensinar a Pedro que ele não fazia acepção de pessoas. É tanto que ele explica isso no capítulo 11. Infelizmente, algumas pessoas hoje leem Atos 10 e acham que Deus estava dizendo para que ele comesse tudo, que hoje você pode comer todos os tipos de carnes e tudo aquilo que foi ensinado em Levítico 11 não precisa mais, mas isso não é verdade. Isso é um erro de interpretação, porque no capítulo 11 ele explica, agora eu entendi por que que Deus me deu aquela visão, Deus não faz acepção de pessoas, porque quando é, o anjo disse, olha, mate e coma, aí Pedro falou, não, eu nunca comi coisa que é comum, imundo.
E aí Deus diz, olha, não chame que é comum que eu purifiquei. Então, ele não entendeu naquela hora. E ele ainda estava com fome, né? Que era meio-dia. Mas ele ficou pensando e quando ele terminou a visão, ele ficou pensando no significado. Ele não tinha entendido. Aí veio aquelas pessoas que mandadas por Cornélio, e aí o anjo falou para ele, o Espírito Santo falou para ele, e ele aceitou o chamado e foi. No capítulo 11, ele vai explicar o significado da visão. Tá? Então, para que Deus enviasse Pedro, foi todo esse trabalho. Mas para Filipe, não. Ele disse, Filipe, olha, vai lá pregar, eu vou. Então você vê como as pessoas são diferentes e Deus é paciente para conosco. Em Atos 4, nós encontramos ali é, Pedro e João, né, na frente do Sinédrio, eles estão sendo julgados, né? Depois você vai ver mais desenvolvimento da história, você vai ver no capítulo 7 os diáconos, né? Vamos passar aqui. Perseguição e crescimento. Como foi a questão da perseguição? Eu expliquei para vocês já, que foi por causa da perseguição que a mensagem começou a ser pregada. A perseguição traz o crescimento, né? Precisa ousadia e coragem. Eles tiveram muita coragem, porque Deus deu a coragem para eles. É só você ler capítulo 4, que você vai ver que aqueles homens que haviam negado a Cristo, né? Corrido, né? Agora estavam fortes. E quando o Sinédrio diz assim para eles, olha, vocês não preguem mais. Eles disseram, não, não é justo. No capítulo 5 eles vão dizer, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E no capítulo 4 eles vão dizer, julgai por vocês mesmos. Se nós vamos obedecer a pessoas, primeiro a Deus. Então eles estavam muito fortes, porque o Espírito Santo estava dando força para eles e dando coragem. Aqui sobre a disciplina, né, a questão de Ananias e Safira, mostrando que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. A igreja precisa ser pura e respeita as pessoas, né, que são de fora. Agora, alguns pontos altos da segunda parte do livro de Atos. Vocês viram que no início a gente falou que o livro de Atos pode ser dividido em duas grandes partes, né, até o capítulo 10, né, e do 11 em diante, ali mostrando a história de Saulo e todas as suas viagens, onde nós vamos entrar agora. Então, você vê aí a questão de Filipe, você vê a igreja crescendo. Nós vamos passar mais esses pontos da viagem de Paulo quando nós chegarmos na, nas viagens que ele fez. Primeiro aqui, primeira viagem de Paulo, aqui é o ministério de Pedro e aqui é o ministério de Paulo, certo? Quando você lê Atos capítulo 13, né, Atos capítulo 13, você vai ver ali que Paulo estava em Antioquia da Síria, certo? E ali estavam reunidos na igreja e tal. E o Espírito Santo diz: olha, eu quero que vocês separem Paulo e Barnabé. Ali começa a viagem, meus amigos. É muito interessante quando você lê essa parte, né, do livro de Atos. Eles estavam reunidos, eles estavam em oração, estavam em jejum, e o Espírito Santo lhe fala. Mais uma vez, ele vai guiar aquele povo. Eu queria passar aqui para esse mapa. Nesse mapa, eu vou até tirar aqui do tela cheia para vocês verem o cursor. Isso aqui é muito interessante que vocês vejam, né? Aqui está o mar Mediterrâneo, certo? Aqui em Antioquia, essa cidade de Antioquia vai ser o centro missionário, certo? O centro missionário vai ser aqui. Então ele sai, naquele Atos 13, ele sai daqui, certo? Vem aqui para Chipre, certo? Quando eles chegam aqui em Chipre, eles cruzam toda a ilha. Aí, nesse lugar aqui, em Pafos, é onde eles encontram aquele mago, né? Elimas, ele vai tentar
destruir o trabalho de Paulo, porque Paulo estava pregando para um procônsul. O procônsul era um tipo de juiz, né? Eles tinham todos os seus casos, quando eles iam, qualquer problema, eles tinham que ir para um procônsul. Então veja que interessante, Paulo, ele já chegava nos lugares e já ia para as autoridades, ele ia já pregar para as pessoas que estavam ali, certo? Então eles sobem depois, vem aqui para Perge. Ah, aqui nesse lugar, João Marcos, ele desiste da viagem. Você lembra da história de João Marcos? Na segunda viagem de Paulo, ele vai até ter uma discussão com Barnabé, lá em Atos 15, no finalzinho de Atos 15, porque João Marcos desistiu. A mãe de João Marcos era uma mulher rica, e apoiava muito a igreja, e você vê a história dela, uma menção a ela, quando Pedro foi solto, né? Pedro foi solto, e eles foram para a casa da mãe de João Marcos. Mas aqui, João Marcos vai embora e eles sobem, né? E aqui em cima está em outra cidade que também é Antioquia. Vou ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Então, essa é a primeira viagem missionária de Paulo, certo? Chegam aqui em Antioquia, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Ir para a sinagoga. Na sinagoga, eles pregam para os judeus que estão lá. Só que, na maioria dos casos, alguns aceitam, outros, a maioria não aceita. É, é nessa cidade aqui em que eles que vem no sábado, eles vão pregar no sábado, no outro sábado a cidade está cheia de pessoas, a sinagoga está cheia, quase toda a cidade vem ouvir a mensagem de Paulo, muitos aceitam, né? E a verdade vai se expandindo dali para os outros lugares. Aqui, essa parte da Ásia, né? Vocês vão ver ó, Éfeso, Mileto, Esmirna, Tiatira. Vocês lembram dessas cidades aqui, ó? Sardes, Filadélfia, certo? Essa parte aqui, ó, vocês vão ver que Paulo não vai passar muito por esses lugares, certo? É, por aqui está a ilha de Patmos, eu não estou encontrando agora nesse mapa, mas ela está por aqui, a ilha de Patmos. Meus amigos, aqui era como se fosse onde o apóstolo João vai trabalhar depois, né? O apóstolo João vai trabalhar mais por essa região aqui, porque ele vai ficar em Éfeso e tudo mais. E o apóstolo Paulo começa por essa região aqui, certo? Essa região aqui é a parte onde ele começa a sua missão, saindo de Antioquia, como eu falei para vocês, certo? E aqui, olha esse nome, Galácia. Galácia. Galácia não é uma cidade, você vê que não tem nenhum ponto aqui, ó, Galácia. Galácia era uma região, certo? Então, quando você lê o livro de Gálatas, que Paulo vai escrever, ele vai dizer os irmãos da Galácia. Então, não era uma cidade, era todas essas igrejas aqui. Antioquia, Icônio, Derbe, todos esses lugares aqui onde ele trabalhou. E ele foi várias vezes nesse lugar aqui, várias vezes. Por isso que ele ficou muito chateado quando ele teve que pregar novamente, mostrar para eles, né? No capítulo 4, versículo 19, ele vai fazer uma comparação com a gestação. Ele vai dizer, olha, eu trabalhei com vocês e eu tive dores, como se fosse dores de parto para vocês aceitarem a Cristo. Agora eu vou ter que ter essa dor novamente. No início do capítulo, no capítulo 1, né? Ele vai dizer, vocês são tolos em aceitar um outro evangelho. Então foi uma luta muito grande que o apóstolo Paulo teve, certo? Aqui ele foi perseguido, em todos os lugares ele foi perseguido. É, em Listra, vocês lembram de Listra? Aquele homem foi curado, né? Ele era paralítico, ele não podia andar. Desde sua de nascença, ele estava ali e ele foi curado de uma forma tão grande que as pessoas achavam que Paulo e Barnabé eram deuses, certo? É, e é interessante que Paulo foi apedrejado aqui nessa cidade, e o que aconteceu? Eles arrastaram o corpo de Paulo.
Imagine você pegando o apóstolo e arrastando, está no capítulo 14, versículo 19. E eles achavam mesmo que ele estava morto. Então, olha como foi grande o conflito ali. Depois ele se levantou e Deus ou ressuscitou, certo? Ou então ele estava desmaiado. Um dos dois aconteceu ali, porque foi muito forte essa história aqui. Depois ele vem para Derbe, né? Aqui é onde ele vai encontrar Timóteo. E depois ele volta, e aqui ele faz toda essa viagem de volta para Antioquia. Então, essa é a primeira viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo. Eu queria ver aqui agora, passando já para a segunda viagem, para que vocês possam entender aqui, tá? A segunda viagem missionária de Paulo. Pronto. A segunda viagem missionária, o que aconteceu? Eles vieram para Jerusalém, lembram? Que eles estavam com aquela ideia a, da circuncisão, né? Então, eles vieram para Jerusalém para fazer o concílio, para perguntar como é que ia ser dali para frente, porque muita gente aceitando o evangelho e não sabiam como é que seria. Então, em Jerusalém, fizeram o concílio, isso é Atos 15, terminou o concílio, houve aquela discussão entre Paulo e Barnabé, e aí se separaram, né? E Paulo pegou, então, agora o irmão Silas. Então, o irmão Silas vem trazendo a carta que os apóstolos haviam escrito para transmitir à igreja. Eles chegam aqui em Antioquia, leem a carta, os irmãos ficam felizes da vida com essa decisão, que não precisava circuncidar e tudo mais. E aí Paulo volta por as mesmas igrejas que ele já tinha passado. Passa aqui em Tarso, lembram? Tarso, onde ele nasceu. Vem aqui em Derbe, vem aqui em Icônio, a Antioquia, certo? E ele, então, nós já estamos no capítulo 16. No capítulo 16. Ele queria passar aqui para cima, para Bitínia, Ponto, mas aí ele teve uma visão. O Espírito Santo deu uma visão para ele, e o homem da Macedônia disse: passe para cá, ó, Macedônia, dessa região. E ele disse: foi Deus está nos chamando para Macedônia. Então eles vieram para cá e aqui começaram o trabalho missionário, certo? Aqui em Filipos. Chegaram em Filipos, aí teve, aqui nós estamos em Atos 16, aquela mulher Lídia, aceita. Nesse lugar, amigos, eles não tinham sinagoga, não tinham sinagoga. Então, eles foram para um rio, um lugar de adoração, estava no rio. E interessante que eles foram no sábado. Então, eles não deixaram de guardar o sábado depois da morte de Jesus. E mesmo entre pessoas que não eram judias, né? Então, aqui eles a líder é convertida. Aqui em Filipos é onde acontece aquela história. Lembram que tinha uma mulher que fazia adivinhações e ela saiu atrás de Paulo e Silas, falando que eles eram servos do Deus Altíssimo e tudo mais. E Paulo se cansou em um certo momento, lá, um certo dia, e expulsou aquele demônio, né? E aí, então, foi o alvoroço. Pegaram Paulo e Silas, bateram neles e colocaram na prisão. Quando eles estavam na prisão, teve aquele terremoto. E com aquele terremoto, o carcereiro foi convertido, né? Toda aquela história. No meio da noite, já pensou você fazer um batismo de madrugada? Foi isso que aconteceu. De madrugada, eles foram batizados, né? A família toda foi batizada. Depois, eles saíram daqui e vieram para Tessalônica. Nós já estamos agora no capítulo 17. Isso é a segunda viagem, certo? Então, capítulo 17, você vai ver aqui, Tessalônica, Bereia, toda aquela história de que os bereanos, eles estudavam a Bíblia muito mais, todos os dias eles iam para a Bíblia para ver. E eu digo para você, que Bíblia que eles estavam indo? Para o Antigo Testamento. Então, se uma pessoa disser para você, assim, o Antigo Testamento passou, porque agora nós temos o Novo, não. As pessoas no Novo Testamento liam o Antigo Testamento. Quando eles pregavam, eles usavam o Antigo Testamento, porque o Novo não estava escrito ainda.
Então, o Antigo Testamento não passou, certo? E eles liam as Escrituras, né? A Bíblia foi traduzida no ano 200, mais ou menos, antes de Cristo, para o grego, porque tinha sido escrito em hebraico, e agora essa Bíblia estava aberta para as pessoas lerem. E foi numa dessas versões que os magos do Oriente leram e vieram atrás da a estrela lá em Mateus, né? Em Mateus capítulo 2. Desculpe. Então, eles tinham aqui a Bíblia, eles liam, e a mensagem foi sendo pregada. Paulo sai daqui de Bereia, vem para Atenas. Lembra de Atenas? Nós estamos no capítulo 17. Em Atenas, ele ficou sozinho por um tempo, conversando com as pessoas ali na praça, né? Na Ágora, na praça. E os atenienses gostavam muito de conversar, tá? Os escravos estavam trabalhando para eles e eles ficavam passando tempo na praça, só ali ouvindo as notícias e tudo mais. E aí vem Paulo e então eles convidam para ele pregar no Areópago. Ali algumas pessoas são convertidas, poucas, mas algumas são convertidas. Depois Paulo vem para Corinto, certo? Ele vem para Corinto, nós já estamos no capítulo 18 de Atos. Veja como a gente está passando rápido e você vai poder ler isso quando você for pegar na sua Bíblia. Em Atos 18, nós vamos ver ali muita guerra, muita discussão. Eles entram na sinagoga dos judeus, aqui tinha uma sinagoga, e o que acontece? Eles não aceitam, né, o evangelho, que Jesus é o Messias, é tanto que no capítulo 17 ele vai falar que vocês precisam entender que Jesus é o Cristo. Hoje, quando você fala Jesus Cristo, você já está pregando, certo? Porque Jesus é o Cristo. O Cristo significa o ungido, certo? Então, o Messias. Então, quando você fala Jesus Cristo, você está dizendo Jesus é o Messias. Mas para eles não falavam isso, eles não entendiam, não aceitavam. Os judeus não queriam aceitar que Jesus, como que um homem que foi crucificado é o nosso Messias? Não. Então foi muito difícil essa mensagem, que era a verdade presente da época, a mensagem que deveria ser pregada, e Paulo saiu pregando e as pessoas foram aceitando a Cristo e o evangelho era pregado com poder. Paulo fazia milagres, tanto que quando ele chega aqui em Éfeso, vamos passar para Éfeso. Em Éfeso, nós já estamos aqui, na verdade, ainda não estamos no capítulo 19, é aqui mesmo, no capítulo 18. No capítulo 18, no finalzinho do capítulo 18, ele faz um resumo. Se você quiser ver muito resumo, vá para o finalzinho do capítulo 18. Muito resumo. Ele passa pelas igrejas, vem aqui em Éfeso, faz um sermão rápido, diz, olha, depois eu volto aqui, e aí vem, passa por todas as regiões e volta para Jerusalém, né? Termina o capítulo 18. E termina também a segunda viagem missionária de Paulo. Vamos agora para a terceira viagem, para vocês entenderem mais algumas coisas. Aqui, terceira viagem missionária de Paulo. Paulo, ele sai. Isso tudo aqui, amigos, você vai ler no finalzinho do capítulo 18. A terceira viagem missionária começa no finalzinho do capítulo 18. Mais uma vez está em Antioquia, lembram disso? Que aqui era o centro missionário, aqui tinha muitas pessoas que aceitaram o evangelho. Então ele sai mais uma vez pela Galácia, né, as regiões. Ele vai pregando nas igrejas, vai falando com os irmãos. E aqui é tão rápido que ele não passa muito tempo. A descrição é muito rápida que Lucas faz dessa viagem. Vem aqui em cima, certo? Passa em Atenas novamente. E aí, meus amigos, nessa parte, quando ele chega aqui, logicamente, deixa eu voltar um pouquinho. Logo no início, né? Ele passa por essas cidades aqui e chega em Éfeso. Aqui em Éfeso, ele vai passar muito tempo, certo? Mais ou menos uns 3 anos por aí. E o capítulo 19 vai descrever essa parte da história. Vai passar muito tempo aqui. É, ele, ele pregou numa escola, tipo um evangelismo. A pessoa 2 anos, mais ou menos, no evangelismo, todo dia pregando e tal. E a mensagem foi crescendo. Chegou um momento, né, que chegaram alguns outros discípulos
logo no início do capítulo 19, e aqui, meus amigos, é apresentado o texto que fala do rebatismo. É aqui, porque esses homens tinham sido batizados por João Batista, mas não conheciam toda a verdade. Não conheciam sobre o Espírito Santo, então eles foram rebatizados. É só você ler esse texto, Atos 19, de 1 a 5, que você vai ver que eles foram rebatizados. Depois, aqui em Atos 19, você vai ver também uma parte interessante, que é aqueles homens, né, que queriam imitar o evangelho, né, o trabalho de Paulo, e eles foram expulsos por Satanás, eles correram, saíram até nus, tá no versículo 16. Aqui também em Éfeso, você vai ver que os milagres de Paulo, as pessoas pegavam os lenços, imagine só, o lenço, você tem um lenço, algumas pessoas ainda usam lenço, e com o lenço, você curar as pessoas. Então, eram milagres, assim, extraordinários, né? É, lá em Atos 5, no versículo 15, mais ou menos, você vai ver que a sombra de Pedro também curava. Então, meus amigos e amigas, o poder do Espírito Santo estava muito grande, atuando de grande forma ali, de uma forma muito poderosa na vida daqueles homens. Então, o trabalho foi tão forte que aqui nesse lugar, em Éfeso, nós vamos encontrar o grande conflito, né? Conflito entre o bem e o mal muito forte. É, eles trabalhavam com magia, podia dizer que eles eram bruxos, né? Trabalhavam muito com magia, eles tinham livros de magia, e esses livros, eles foram queimados, porque eles tinham sido convertidos, eles aceitaram o evangelho. Eles poderiam ter jogado fora, eles podiam ter vendido, mas não, eles queimaram, porque eles eram coisa de Satanás. Eles entenderam que era coisa de Satanás. E essa questão do grande conflito, né, é tão forte aqui, que quando Paulo vai escrever uma carta aos Efésios, você vai ver aquela luta entre o bem e o mal também. No capítulo 6 é quando ele vai falar da armadura de Deus, né? O capacete da salvação, o coraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cinto da verdade, a oração e a pregação do Evangelho. Então, a armadura de Deus para vencer os principados e potestades. Então, Paulo está numa guerra e ele está explicando, mostrando como que os irmãos devem vencer também. No capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o trabalho aqui em Éfeso foi muito forte, tá? Então, terminou o capítulo 19, né? Teve aquela luta, né, do Demétrio e tudo mais, com aquela ideia dele, né, dos ídolos. Eles trabalhavam com aquelas miniaturas do templo de Diana, e eles não queriam perder o emprego e criaram aquela confusão, mas, graças a Deus, nada aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele foge, então ele sai e vem aqui, continua a pregação do evangelho. Ele volta, passa por essas cidades, né? Ele queria viajar, né, por aqui, pelo mar, mas queriam matá-lo aqui, fizeram um complô contra ele. Ele volta a pé novamente, a pé não, logicamente, volta para essa parte de terra. E aí a terceira viagem missionária está terminando. Só que aqui, meus amigos, aqui ele já está se despedindo. Porque você sabe, a quarta viagem missionária vai ser o quê? Vai ser a prisão dele. Então, ele vem, ele sabe que não volta mais por aqui. Então, quando ele chega aqui em Mileto, ele convida os irmãos de Éfeso a vir. Eles vêm, eles fazem aquela despedida e tal. Então, Atos 20, 21 vai ser esses momentos aqui de despedida, finalzinho da terceira viagem missionária de Paulo. Ele volta aqui, então, para Jerusalém. Quando ele chega aqui aqui nessa região de Tiro, né, a Cesareia, tem um momento interessante que ele conversa com os irmãos se ajoelham na praia e eles oram, né, se despedem de Paulo. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês foi aqui na Troade, lembra de Troade?
Em Troade, o que aconteceu em Troade? Aquele jovem que estava ouvindo o sermão de Paulo cai da janela. Então foi aqui nesse lugar, Troade, que ele cai e Paulo ressuscita. E aí depois a viagem continua. Quando ele chega aqui em Jerusalém, nós já estamos já chegando no final do livro, mas o Lucas vai dar muitos detalhes ainda sobre a história de Paulo. Aqui ele vai ser preso, né? Ele vai ser preso. Vamos passar aqui para a quarta viagem missionária, nós já estamos chegando ao final. É, então ele vem aqui, vem para Cesareia, ele passa um tempo aqui preso, mais ou menos uns 2 anos preso. Ele vai ser julgado várias vezes, né, por Festo e tudo mais. E querem matá-lo. Tem o sermão dele no Atos 22, esse sermão do Atos 22 ainda em Jerusalém, que ele explica toda a situação, né? Toda a sua história. O sermão dele era mais um testemunho do que um sermão. E ele vem para Cesareia, fica preso. Quando ele percebe que estão querendo entregá-lo para os judeus, aí o Espírito Santo diz para ele, olha, você foi testemunho lá, já estamos em Atos 23, você vai testemunhar diante de César. E quem era esse César? Era o Nero. Então, ele apela para Nero. E uma coisa interessante, amigos, que aqui em Atos, você ter a cidadania romana era muito, muito importante. Muito importante. É tanto que ele, olha, eu sou cidadão romano, como é que vocês fazem isso como cidadão romano? Tinha hora que ele ficava calado, mas tinha hora que ele falava. Ao ler mais uma vez o livro de Atos, eu fiquei pensando, eu acho que também ele já estava velho, já estava um pouco velho, já estava cansado, e ele não queria ficar apanhando, né? Então, isso é uma lição para nós, que nós também não vamos precisar ficar apanhando só porque nós somos cristãos, nós vamos ouvir tudo e ficar calados, né? Temos que ter mansidão, mas temos que ver os nossos direitos também. Então, Paulo diz, olha, eu sou cidadão romano, você vai fazer isso com cidadão romano? E aí ele tinha alguns privilégios por ser romano, por ter nascido aqui, né, em Tarso. E aí vem a viagem dele, toda a questão aqui nesse momento aqui do naufrágio, ele passa aqui, ó, toda essa viagem aqui, ó, é o naufrágio dele. Depois eles encontram aquela ilha, né, ilha de Malta, onde eles passam alguns dias ali. Ele volta e sobe aqui e vem para Roma, onde é preso. Quando ele é preso, nós já estamos no capítulo 28. Quando ele chega em Roma, né, estamos no capítulo 28, ele ainda consegue pregar, porque a prisão não era, era uma prisão domiciliar, certo? Ele ficou mais ou menos, mais uns 2 anos ou mais assim. Ele conseguia sair, tinha um guarda ao lado dele. Imagina ele saindo, tinha um guarda atrás dele. Ele alugou uma casa com os seus próprios recursos, né? E, e ele e ele mesmo preso escrevia. Eu esqueci de falar essa questão das cartas, né? Que ele escrevia as cartas para as pessoas, para as igrejas, e mesmo preso, ele dizia: nós somos livres, nós estamos alegrai-vos. Como é que você está preso e ainda está falando de alegria e tudo mais? Só o poder do Espírito Santo. Então, esse homem foi um exemplo para nós, né? Um exemplo para todos nós. Ah, e gostaria de terminar essa aula lembrando a vocês de uma coisa. Quando o Paulo estava prestes a morrer aqui em Roma, né? Ele foi decapitado, vocês sabem, e Nero não queria que muita gente visse o sermão dele, ou que ele falasse alguma coisa. Por quê? Porque todas as vezes que ele falava, as pessoas se convertiam, Deus usava, né? E quando ele morreu, ele foi decapitado, só tinha poucos soldados. Existem relatos que mostram que alguns dos soldados se converteram por causa do exemplo desse homem. Vocês percebem como o poder de Deus, ele pode transformar pessoas, ele que era perseguidor, só que ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, né? E ele foi um mártir, um pregador, um exemplo, um missionário,
E esses apóstolos pregaram o evangelho de Jesus, e interessante que o livro de Atos não termina assim, ó, acabou tudo, já terminou a pregação, não, ele termina de uma forma abrupta. Por quê? Porque o evangelho ainda não foi pregado a todo mundo, e cabe a mim e a você pedimos a Deus, o Espírito Santo, para que nós também possamos cumprir a nossa missão aqui. Você aceita isso? Então vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus e Pai, obrigado por esses momentos aqui de reflexão, de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar todos os amigos e amigas que estão assistindo essa aula, que todos nós possamos receber o Teu Santo Espírito e assim poder cumprir a missão que o Senhor nos deu. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Forte abraço.